Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 176. E nós estamos tratando do assunto reencarnação em diversos mundos. Né? A semana passada nós já vimos alguma coisa nesse sentido, da possibilidade que temos de encarnar em mundos diferentes. Kardec continua o questionamento nesse sentido, então. Questão 176. Depois de terem encarnado em outros mundos, os espíritos podem encarnar na Terra sem que aqui jamais tenham estado? Sim, do mesmo modo que vós em outros globos. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, faz-se noutro. Então, como eu disse a semana passada, as encarnações elas vão nos oferecer aquilo que nós necessitamos naquele momento. Se um determinado orbe não oferece a condição adequada para a nossa evolução, nós vamos encarnar em outro orbe. Então, nessa faixa de mundo de provas e expiações, nós temos graduações. Então, tem alguns mundos que acabaram de fazer a transição de mundos primitivos para mundos de provas e expiações, e outros, como a Terra, que estão já fazendo a transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, as condições de vida dentro de cada período são diferentes. E, às vezes, o espírito está tão endurecido, tão estacionário na sua evolução, que ele necessita reencarnar num mundo de provas e expiações, mas um pouco mais atrasado. Ele vive essa experiência, evolui, aprende pela lei de causa e efeito, ele vai resgatando os seus erros, evolui e consegue melhorar-se. E já está quase pronto para se regenerar. Aí ele vem e reencarna aqui na Terra novamente, que é o período que nós estamos vivendo. Então, o espírito não está preso ao globo, e todos os globos são solidários. Então, Deus vai nos oferecer segundo a nossa necessidade. 176A. Assim, há homens que estão na Terra pela primeira vez? Há muitos, em diversos graus. Então, há muitos espíritos que estão reencarnando na Terra pela primeira vez, em diversos graus. Então, vamos dizer, espíritos que reencarnam numa tribo indígena, espíritos que reencarnam numa situação de barbárie em países onde as leis sociais são muito rigorosas, o fanatismo religioso, outros reencarnam em nações mais evoluídas tecnologicamente, mas que precisam ainda desenvolver a caridade, enfim. Dentro do nosso planeta existem vários graus de evolução com os quais nós convivemos. Né? E aí, espíritos que têm essa necessidade vão reencarnar na Terra, porque Deus é misericordioso e vai oferecer a eles os meios apropriados de acordo com a evolução desse momento. Então, todos nós estamos reencarnados no lugar certo, na melhor condição que podemos ter para evoluirmos. 177. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar pela série de todos os mundos que existem no universo? Não, porque há muitos mundos que estão no mesmo grau da escala evolutiva, nos quais o espírito nada aprenderia de novo. Então, se nós olharmos para o céu, nós vamos ver bilhões de mundos. Né? As galáxias têm bilhões de sóis. Né? Imagina, cada sol tem o seu sistema planetário, enfim. São milhões e milhões de planetas, todos eles habitados. Mas muitos estão no mesmo grau. Tem muitos que são primitivos, que são recém-criados. Tem muitos que já estão como provas e expiações, como está a Terra. Tem muitos que já estão se regenerando. Tem muitos que já são mundos felizes. Tem muitos que são mundos divinos. Então, nós não vamos passar por todos os mundos do universo. Isso seria algo assim incomensurável. Apesar de sermos espíritos imortais, é muito difícil imaginar que tenhamos que pôr os pés em cada planeta de todo o universo, não é mesmo? Mas é porque existem mundos que são iguais. Então, eles não vão oferecer vantagem e a gente permanece onde estamos. Tá? 177A. Como se explica, então, a pluralidade de suas existências em um mesmo globo?
De cada vez o espírito pode encontrar-se em posições bem diferentes das anteriores, que serão outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Então, veja bem, nós reencarnamos aqui na Terra como pessoas ligadas à escravidão. Isso está descrito no livro Caminhos da Luz, em que espíritos escravizavam outros espíritos. Então, num primeiro momento, nós éramos os senhores escravos, e importamos pessoas da África, as tratamos muito mal como escravos e cometemos muitos erros, assumimos muitos compromissos. Numa outra encarnação, nós reencarnamos como escravos, para sentir as dificuldades que essa condição nos traz e para que nós possamos nos redimir. Quer dizer, uma vez experimentando as dificuldades de ser escravos, nunca mais nós desejaremos escravizar alguém. Então é isso que ele quer dizer com os diversos graus. Então nós vamos repetir encarnações aqui na Terra, mas em situações sociais, em situações físicas diferentes. Nascemos muito belos, saudáveis e ricos. Na outra encarnação, nascemos com uma certa deficiência, temos limitações físicas e dificuldades financeiras. Estamos no mesmo orbe, vivenciando experiências de acordo com a nossa necessidade evolutiva. Então, a nossa encarnação sempre é a melhor que podemos ter. E nós vamos variando de condição à medida que evoluímos. Estar num estado de riqueza material não é sinônimo de evolução, de progresso. O progresso, a evolução do espírito, ela está relacionada com a forma que ela convive com a condição que ela está encarnada. Então, pessoas que são muito pobres, desprovidas de recursos materiais, mas que trabalham seriamente, são honestas e não se revoltam diante daquela situação, demonstram um espírito evoluído. Espíritos que reencarnam na opulência, com riquezas, palacetes e muitas facilidades diante da sociedade e que se impõem acreditando que são pessoas melhores, privilegiadas, esses são espíritos ainda inferiores. Não aprenderam o caminho da humildade. Então não é o estado físico e nem o social que determina se o espírito é superior ou inferior. É a sua capacidade de resignação diante das experiências que ele vive. Quanto menor a nossa revolta pelas dificuldades da vida, pelas adversidades que a vida nos oferece, maior a nossa resignação, é um sinal que somos espíritos mais evoluídos. Ok? 178. Os espíritos podem renascer corporalmente num mundo relativamente inferior àquele que já viveram? Sim, quando têm uma missão a cumprir para auxiliar o progresso. Aceitam esta com alegria e tribulações de tal existência, porque lhes fornecem os meios de se adiantarem. Missão. Capacidade de servir ao próximo, de evoluir. Tá? Nós podemos pegar o Chico Xavier, por exemplo, pelo seu comportamento ético, pela sua bondade, pela caridade, o amor que ele expressou por toda a humanidade durante toda a sua encarnação, nós podemos perceber que ele é um espírito diferente da grande maioria. Então, esse é um espírito missionário. Ele reencarnou na Terra, ele passou por dificuldades físicas, né? Angina, problemas na vista, enfim, todas as dificuldades físicas que eram necessárias, ele passou, mas de uma forma superior, resignada, amando sempre. Então, demonstra uma diferença de grau evolutivo em relação aos demais, por isso um espírito missionário. A missão do Chico era desmistificar o espiritismo em todas as regiões. Se nós formos mais além, nós podemos também nos referirmos à encarnação de um espírito perfeito. Jesus é o governador planetário, ele é o espírito perfeito. Ele não tem a necessidade de encarnar na Terra, porque ele já passou por todas as fases, evoluiu de uma forma a se tornar um espírito puro.
Mas ele encarnou na Terra com a missão de nos mostrar o caminho, de se fazer exemplo de todas as situações que nós podemos mudar em nós. Não é? Então, Jesus é um extremo, é um Espírito perfeito que encarnou na Terra com a missão de nos ensinar. Por isso que ele disse aos apóstolos, não me chamem Senhor, chamam-me Mestre. Ele veio para nos ensinar. 178a. Isso não pode ocorrer também por expiação? E Deus não pode enviar espíritos rebeldes para mundos inferiores? Os espíritos podem permanecer estacionários, mas não retrogradam. Sua punição, neste caso, consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza, as existências mal empregadas. Então, Deus não nos pune. Nós fomos muito maus nessa encarnação, então ao desencarnarmos, vamos ser julgados, condenados e vamos, por causa disso, reencarnar no mundo primitivo. Não, isso não vai acontecer. Mas os espíritos de Capela, né, os exilados de Capela, eles vieram para a Terra, que era um mundo em transição. Ele veio de um mundo primitivo para um mundo de provas e expiações. Sim, era um ambiente propício para que eles, com o seu conhecimento tecnológico, com a sua evolução, pudessem servir de professores àqueles que estavam saindo do primitivismo e entrando na idade da razão. Eles não perderam a inteligência e também não foram castigados. Eles só renasceram em condições apropriadas para que encontrassem o caminho da humildade. Então, como disse o Espírito na resposta, nós jamais vamos voltar para trás. Todas as encarnações que nos forem oferecidas serão para que nós evoluamos. As oportunidades nos serão dadas. Como? Provas, expiações. À medida em que nós vencemos as provas, que nós vencemos as expiações, vamos nos tornando espíritos mais evoluídos. À medida que sucumbimos diante das provas, diante das expiações, nós nos mantemos estacionários. E numa nova encarnação, vamos vivenciar novas experiências para que possamos, enfim, aprender as lições e evoluir. Então, Deus não nos castiga e o espírito nunca vai retrogradar. Ele sempre vai para frente. Mas agora há pouco você disse que eram senhores de escravos e que depois reencarnaram como escravos. O fato de ser escravo não torna um espírito inferior. É uma condição de vida. Ele não deixou de saber o que ele sabia. Ele reencarnou numa condição para encontrar o caminho da humildade. Então ele não retroagiu. Ele manteve-se no mesmo estágio e foi resgatar os erros cometidos no passado. Chegamos ao fim, então, na questão 178b, e vamos retomar o estudo na semana que vem, na questão 179. Ok? Vamos à nossa prece. Mestre Jesus, vós que sois todo poder e bondade, derramai vossas bênçãos sobre nós, Senhor. Que possam ser retirados todos os fluidos impuros, que possam ser retirados em vosso nome, nos trazendo serenidade e paz neste momento. Mestre Nazareno, que o vosso amor cubra toda a terra, que possam trazer alívio, esperança, confiança no futuro a todos os corações aflitos, principalmente nesse momento de pandemia, em que muitos encontraram a desencarnação e retornam à pátria espiritual, deixando aqui familiares, às vezes inconformados e revoltados com a situação. Que todos possamos sentir a vossa presença, o vosso amor, e compreender os caminhos da imortalidade que nos levarão à perfeição. Que a vossa paz, que a vossa luz permaneçam entre nós. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Então, só retificando, na semana que vem nós vamos recomeçar a partir da questão 178b. Ok? Uma boa noite a todos.